Fala alunos e alunas, nesse vídeo nós vamos falar sobre Day Trade, uma das portas de entrada mais conhecidas de quem está vindo para o mercado financeiro, principalmente para as bolsas de valores. A razão disso é porque há a promessa de ganhos muito rápidos e muito expressivos. Traders, como são chamados os investidores que aplicam através dessa estratégia, normalmente investem em ações, contratos de dólares, contratos de índice e por aí vai. Então vamos lá para o vídeo e a gente já conversa mais sobre isso. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir uma coisa de coração. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as notificações. Além disso, deixe seu like para nós sabermos que você está gostando desse vídeo e, se possível, compartilhe. Primeiramente, deixa eu te explicar o que é o Day Trade. É uma estratégia de negociação onde a operação começa e termina no mesmo dia, seja compra e venda ou venda e compra. Quando você compra para vender, então você compra num preço para vender mais caro. Ou então, quando você está numa operação onde você vende primeiro para depois comprar, você vende caro para comprar barato. Vamos trazer para a prática aqui, dando um exemplo bem aleatório. Vou falar aqui como exemplo um saco de feijão. Não é uma coisa negociada dentro da Bolsa de Valores, é apenas um exemplo didático. Digamos que você comprou um saco de feijão por R$10 e ele está valorizando. Então você está com o alvo ali de vendê-lo a R$15. Ao vender por R$15, você comprou por 10, você obteve um lucro de R$5. Agora digamos que é o contrário. O feijão está no movimento de desvalorização. Você vendeu ali por R$10 e você acredita que ele vai chegar a R$5. Então o que você vai fazer? Você vai entrar na operação vendido por R$10 e você vai recomprá-lo a R$5. Ou seja, você vai ter um ganho de R$5 na operação. Então, na verdade, o ganho é a diferença entre a operação que você iniciou. Levando isso para o mercado da Bolsa de Valores, você vai poder fazer isso com ações, com contratos de dólares e até mesmo com índice das bolsas. Índice da bolsa são aqueles pontos, por exemplo, o Ibovespa. Então você pode operar contratos do índice, baseado no índice. Por um tempo eu mesmo fiz day trade, não me arrependo e até digo que isso foi fundamental para hoje eu te dar a opinião que darei durante esse vídeo. De fato, é possível ganhar dinheiro rápido, mas o risco de perder muito rápido também existe. Muitas das vezes os traders usam a técnica de, por exemplo, mirar um ganho 3 vezes maior do que está disposto a perder. E assim eles definem o momento de saída no ganho e o momento de saída na perda. Então digamos que eu estou entrando comprado numa operação por R$10 e quero perder no máximo R$2, ou seja, se chegar a R$8, eu vou sair no meu prejuízo. Portanto, o meu lucro está com alvo em R$16. Ou seja, para valer a pena, muitas das vezes os traders colocam um alvo 3 vezes maior do que ele está disposto a perder. E essa possibilidade de ganhos altos e rápidos acabam trazendo alguns problemas. Atrai pessoas com pouco conhecimento, que acabam ignorando o risco e, por sua vez, arriscam muito, às vezes até tudo que tem. Isso acontece por alguns motivos. Muitos deles, por exemplo, não tem nenhuma técnica. Não significa que eu diria que a técnica que eu falei que os traders usam é uma boa técnica e a técnica que deve ser utilizada. Até porque eu não invisto mais através de day trade. Porém, você precisa ter uma metodologia em tudo que você faz. E simplesmente investir tudo que você tem, ou boa parte que você tem, uma simples tacada sem estratégia alguma, não costuma ser uma boa ideia. Além disso, muitos acabam cedendo à ganância. E não é difícil disso acontecer. Tomem muito cuidado, alunos e alunas. Um ambiente que tem a possibilidade de proporcionar ganhos altos e rápidos e ainda por cima de forma legal é um prato cheio para quem quer tirar proveito disso. Portanto, é um dos principais pontos que me levam a pensar que precisa tomar muito cuidado com day trade. Não são todos, mas muitas das vezes as pessoas aproveitam disso tudo para vender ilusões para as pessoas que não têm conhecimento e estão entrando no mercado através do day trade, que com certeza não é a melhor porta de entrada do mercado financeiro. Portanto, é preciso ter muito cuidado mesmo, não é brincadeira. E não é só um caso de uma pessoa ali isolada que perdeu tudo que tinha. Muitas pessoas já perderam todo o seu patrimônio encarando a Bolsa de Valores como um cassino através do day trade. Agora você deve estar se perguntando, por que o Tarcísio não faz day trade mais? Sendo que eu já fiz algumas vezes e hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, depois de ter feito um MBA e ter estudado muito sobre isso tudo, eu poderia ter oportunidades ainda melhores através desse tipo de investimentos, correto? Pois é o que eu vou falar agora.
São alguns motivos. O primeiro deles é bem geral. Esse tipo de investimentos hoje eu vejo que não está em linha com o meu objetivo de vida e com a minha estratégia para alcançar tudo que eu quero alcançar. Ou seja, ele não está em linha com o que eu encaro como o melhor. Isso porque, ainda que ele traga resultados rápidos, traga resultados no curto prazo, dificilmente esse tipo de investimentos trará resultados constantes no longo prazo. E eu não quero somente resultados hoje, eu quero resultados pela vida inteira. Isso acontece porque investir através de day trade é um trabalho muito intenso. Você precisa acompanhar com muita intensidade os noticiários e o mercado financeiro diariamente. Ainda que hoje nós tenhamos sistemas que automatizam as suas operações de compra e venda, por exemplo, os próprios desenvolvedores desses sistemas não recomendam que você faça suas programações e deixem eles tocando ali automaticamente. É preciso que você esteja ali acompanhando. Ou seja, é preciso que você esteja supervisionando. Tipo assim, trazendo para o universo da aviação. A maioria dos aviões hoje em dia tem piloto automático. Você pode programar e ativar o piloto automático, mas não é por causa disso que você vai poder sair do cockpit, abandonar o avião e relaxar lá na poltrona lá atrás. Você vai estar ali acompanhando tudo que ele vai estar fazendo segundo por segundo. Quando nós falamos do mercado financeiro, esse acompanhamento intenso diariamente é muito estressante, é muito ruim para a saúde e muitas das pessoas realmente não aguentam. Eu poderia até arriscar dizer que ninguém aguenta por toda a vida. Temos exemplos de ótimos investidores, pessoas honestas, que de fato tinham resultados, mas que desistiram de continuar utilizando essa estratégia porque estavam fazendo mal para si próprio, fazendo mal para a própria saúde. Esse acompanhamento é constante, principalmente quando a pessoa está dentro de uma operação. Aí tem que acompanhar os gráficos em tempo real, atualizando de minuto em minuto. Muitas das vezes tem operações que duram segundos. É isso mesmo, segundos. Todo esse acompanhamento é para buscar o melhor desempenho possível, maximizar os ganhos e evitar ao máximo as perdas. Logo, para quem tem outras atividades, como um emprego formal, por exemplo, acaba sendo impossível fazer day trade, porque os pregões são durante o dia, quando a maioria das pessoas estão no trabalho. Além disso, quem investe através de day trade, ao longo do tempo, deixa muito dinheiro na mesa. Ou seja, acaba diminuindo significativamente os seus ganhos. Isso por causa dos impostos e taxas. Resumindo, por causa dos custos. Sobre os impostos, quem faz day trade não tem nenhum tipo de isenção. Ao final do mês tem que apurar se houve lucro. Se houver lucro, precisa pagar 20% de imposto através de uma DARF à Receita Federal. Nos custos, nós temos as taxas de emolumentos, que são pagas à Bolsa de Valores, e as taxas de corretagem, que são pagas à corretora. A taxa de corretagem vai depender de corretora para corretora, cada uma define a sua. E muitas das vezes elas incorrem independentemente se houve lucro ou prejuízo, ou seja, você vai pagar essa taxa de corretagem independente do resultado da sua operação. Logo, ao somarmos os impostos e a taxa ao trabalho que o day trade traz como estratégia, reforça a minha opinião que ele é uma péssima estratégia de investimento. Pois além de ser cansativa, essa estratégia acaba sendo ineficiente quando olhamos ela no longo prazo. Digamos que você consiga manter essa estratégia de investimentos por 20, 30 anos. Ainda assim, se você for juntar tudo que você perdeu através dos custos e impostos, acaba deixando essa estratégia ruim. Dependendo do porte que você está operando, dependendo do seu volume de operações, esse controle de impostos e taxas, principalmente dos impostos, vão acabar tomando as suas noites e finais de semana. Mas aí você poderia montar uma estrutura para fazer esse controle para você, ter funcionários para fazer isso. Porém, aí você vai acabar aumentando ainda mais o custo dessa estratégia. Existem outras estratégias de investimento, o day trade não é a única. Nessas outras estratégias, inclusive tem isenção de lucros de até R$20 mil por mês. Inclusive, esse valor está para aumentar. Portanto, quando você estiver assistindo esse vídeo, confira a descrição aqui embaixo, porque caso já tenha sido alterado, eu vou deixar um alerta aqui informando. Além dessa isenção, a alíquota do imposto é de 15%, ou seja, 5% a menos do que o day trade. Isso por si só já mostra que o próprio mercado
encara o day trade como uma estratégia pior, buscando desincentivá-lo através do sistema tributário. Você pode até achar que eu estou exagerando, mas pare e pense 5% do seu lucro por 10, 20 anos. É muita coisa, é um valor muito expressivo. Bem, falei e agora você deve estar perguntando, pô, desembucha aí quais são essas outras estratégias. Você tem o swing trade, que são operações que começam e terminam em dias diferentes, e normalmente esses tipos de investimentos costumam ficar no médio prazo. Pessoas que compram hoje e vendem daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. É uma boa estratégia, eu não diria que ela é ruim, mas ainda assim, na minha opinião, não é a melhor. Acaba que o seu trabalho e o seu benefício não são proporcionais e dificilmente você vai ter um resultado perene, com constância. A estratégia que eu encaro como a melhor, ela tem alguns nomes. Muitos chamam ela como estratégia buy and hold, position trade, e através dela você investe em empresas que você vê futuro, em empresas que você confia. Você não pretende vendê-las ou não tem um prazo para finalizar essa operação. Você entra por literalmente acreditar e querer o sucesso dessa companhia. Acaba que você realmente se posiciona como um sócio da empresa. Aqui na descrição você vai encontrar um link para a lista de espera do nosso curso. Nele nós ensinamos várias técnicas, inclusive essa que nós acabamos de falar. Por fim, o último motivo pelo qual eu diria que o day trade não vale a pena é por conta do volume necessário para que ele se torne minimamente viável. Por conta dessa necessidade, muitas das vezes os investidores acabam precisando operar alavancados, que na prática é operar com mais dinheiro do que realmente tem. Isso acontece através de empréstimos feitos pelas próprias corretoras e muitas das vezes sem juros algum. Você poderia dizer que é um empréstimo de pai para filho, né? O problema é que elas pegam o seu patrimônio como garantia. E é aqui que muitos, quando perdem, saem devendo mais do que têm. A pressão psicológica aumenta ainda mais quando as pessoas estão operando alavancados. A pressão para não ter perdas, para sair ganhando, é gigantesca e muitos, ao terem perdas, acabam arriscando uma nova operação para tentar reverter aquele cenário. E na maioria das vezes acabam piorando. Então aqui fica um grande ensinamento. Se você está operando através de day trade, se você perder, não entre na ânsia de tentar recuperar a qualquer custo que você perdeu. Muitas das vezes faz parte do aprendizado aceitar perder. Quando você tiver pouco capital para investir e quiser fazer isso da maneira correta, vai acabar que você vai ter um rendimento pequeno diariamente. Você vai conseguir ali no seu dia a dia 100, 200, 300 reais. Pode até parecer errado, estranho e até mesmo snob eu falar isso. Afinal, 100, 200, 300 reais por dia acabaria dando mais do que um salário mínimo no final do mês. Porém, acredite em mim e encare a Bolsa de Valores como ela realmente deve ser encarada. Encare como um veículo para criar patrimônio, não como um veículo para gerar renda no curto prazo. Eu garanto a você que essa maneira é muito melhor em termos de retornos financeiros e de saúde mental. Por mais que o day trade seja o mais ofertado ali no início da sua jornada dentro do mercado financeiro, acredite, ali não é o melhor lugar para você começar. Beleza, alunos e alunas? Tchau, tchau!